Bom dia, como é que tá? Tudo em paz? A gente está continuando nossa caminhada. Espero que você esteja bem, espero que você esteja mantendo a mente lúcida, serena. Cremos que tudo isso vai passar, cremos que outras lutas virão depois da gente passar por esse período de isolamento, mas cremos que o Senhor que está conosco, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e por isso nós continuaremos orando para que Ele nos dirija. Ontem eu falei sobre o que não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e agora a gente precisa pensar então no que é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como diz aqui, está dizendo que essa deve ser a nossa principal busca. Nada é mais importante, porque o próprio Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino, em última análise, a gente precisa entender o que é esse negócio do reino. O que é o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? O reino de Deus, em primeiro lugar, a gente precisa entender que ele não é um lugar. A gente às vezes fala do reino de Deus como sendo o céu, nós vamos viver no reino de Deus e tudo mais, mas o reino de Deus não é um lugar. Jesus, quando esteve aqui na terra, talvez você se lembre dessa história, ele foi surpreendido por um momento em que ele expulsou o demônio de um rapaz, e os líderes religiosos da época começaram a acusar a Jesus e dizer, esse expulsa os demônios pelo poder do próprio demônio. E aí Jesus então traz à tona uma discussão sobre reinos. E ele fala, olha, um reino que está dividido contra si mesmo não pode subsistir. É necessário que os reinos tenham clareza de contra quem ele está lutando. E aí ele vai trazer a seguinte pergunta, se eu expulso o demônio pelo poder dos demônios, por quem expulsam os vossos filhos? Ele está falando sobre os fariseus. E aí então ele lança um complemento de o seguinte, se eu agora expulso os demônios pelo dedo de Deus, vos é chegado o reino de Deus. O que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte, olha, essa vida, esse rapaz que vocês estão dizendo que estava endemoniado, quem estava como senhor da vida dele era o inimigo, quem estava como senhor da vida dele era o dominador desse século, como o próprio Paulo vai chamar, Jesus vai chamar, do Satanás, do príncipe desse mundo. É ele quem estava dominando. Ele era o dominador, mas então eu cheguei com a força de Deus, destronei o inimigo e me assentei no trono, então o reino chegou. O reino de Deus é chegado quando o Cristo chega. Jesus ele fala disso para os discípulos, olha, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está entre vós. Não é aqui ou ali, o reino está entre vós, porque o reinado de Deus é a presença do rei, é a presença do Cristo. Onde Cristo chega, o reino de Deus já começou. O reino de Deus é uma realidade, onde nós estamos vivendo numa relação em que nós compreendemos Jesus como Salvador de nossa vida e como Rei sobre tudo que nós temos e sobre tudo que nós somos. Nós estamos em um mundo dominado pelo mal. Nós estamos em um mundo onde o príncipe desse mundo tem feito desordem, onde ele tem instaurado o caos, onde as pessoas são cada vez mais egoístas, as pessoas são cada vez mais pensando em si mesmo, elas são cada vez mais violentas, mais cruéis, cada vez menos empáticas, e nesse mundo onde impera o mal, no mundo impera o mal, mas em nosso coração já não impera assim, o nosso coração já não opera dessa maneira, porque Cristo chegou no nosso coração, e o nosso coração é território do reino de Deus. Você precisa entender, antes da gente pensar sobre o que é buscar o reino, é necessário você entender que o reino de Deus não é o lugar. O reino de Deus é toda a realidade, é todo o ambiente, toda a vida, onde Cristo é recebido e compreendido como Rei. Se você aceita Jesus como Salvador da sua vida e você aceita que Ele reine sobre a sua vida, o reino de Deus já começou aí dentro de você. O reino de Deus já começou na sua casa. Vamos orar por isso? Pai, obrigado pela realidade do Teu reino. E nesse momento, para esse dia, nós recebemos a Jesus como Salvador de nossa vida e como Rei sobre tudo que temos e somos. Aceita-nos no Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor.